Oi, amigos, boa noite. Antes de começar as explicações, eu queria dizer que entrei no canal aqui e estava vendo alguns vídeos, e meu vídeo sobre o sistema reprodutor masculino, ele tá com 400 mil, ó, quem dera, 400 visualizações. E tinha 2 comentários e foram comentários de pessoas alheias à minha faculdade, são pessoas de fora. Eu fiquei muito feliz assim, ver que eles estavam me elogiando. Eu fiquei muito feliz saber que eu pude ajudar mais pessoas de fora assim, eu fiquei bem feliz, sabe? Então, isso só me motiva mais, sabe? Eu posto mais essas explicações por causa dos meus amigos da faculdade, mas também é uma forma de eu aprender. E ver que eu tô ajudando mais gente de fora, assim, me deixa muito alegre, muito feliz. E em comemoração a esses 2 comentários alheios, eu vou falar justamente sobre a fisiologia masculina. Eu devo falar também sobre a fisiologia da gravidez, né, da amamentação, essas coisas. E vou falar também, devo gravar um vídeo, na verdade eu já tenho sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino, né? Eu tenho, na verdade, a parte da histologia, porém acaba envolvendo, então talvez eu repita, não sei o que pensando ainda. Se vocês escutarem um barulho no fundo, é o meu ventilador ligado. Em relação à fisiologia masculina, vamos entrar primeiramente na parte da anatomia, né? Que assim, a gente tem os testículos, que são as gônadas, né? A gente tem o ducto deferente, a gente tem a vesícula seminal, tem o epidídimo, tem a glândula bulboretral, tem o epidídimo, vesícula seminal, a próstata, tem o pênis, sabe? E todos esses componentes do sistema reprodutor masculino, eles são importantes justamente nessa etapa que eu vou falar daqui, que é a espermatogênese, né? Que a espermatogênese é o processo da produção, assim, do espermatozoide. Aí tem as evoluções da espermatogênese em si, né? Um minutinho, vou pegar minha água. Bebam água. E que assim, a espermatogênese, eu vou falar mais especificamente, mas vamos entender aqui as fases, né? A primeira coisa que a gente tem na espermatogênese, a primeira fase que a gente tem é a fase das espermatogônias. As espermatogônias, elas vão sofrer 2 meioses, né? A primeira meiose é onde ela vai deixar de ser espermatogônia e vai se tornar um espermatócito primário. Na segunda meiose, ela deixa de ser um espermatócito primário e se torna um espermatócito secundário. Depois, o que acontece? Vai ter uma diferenciação desses espermatócitos secundários. Eles vão se tornar espermátides. E as espermátides haploides, sempre eu confundo haploides com epiploico, né? O epiploico tem a ver com apêndice, né? Os apêndices epiploicos que estão no nosso intestino grosso, né? Mas enfim, essas espermátides haploides, elas vão se transformar finalmente nos nossos espermatozoides maduros, né? Eu vou falar disso melhor para explicar direitinho assim, mas a gente tem que entender que primeiro espermatogônia, meiose 1, espermatócito primário, meiose 2, espermatócito secundário, diferenciação, que vai se tornar espermátide haploide, e da espermátide haploide vai se tornar um espermatozoide maduro. Vamos lá. Qual que é a função dos testículos, das gônadas, assim que a gente chama, que a gente pode chamar também? Produção do espermatozoide. É nos testículos que vai acontecer a produção do espermatozoide, só que nesse momento o espermatozoide, obviamente, ele não tá maduro, então assim, ele não vai ter flagelos para se movimentar. Se eu não me engano, eu acho que a cabeça dele também não vai ter DNA ainda, e X fatores assim. E do testículo, o testículo também vai produzir testosterona, tá? A testosterona é um hormônio muito importante pra gente, porque ela vai ter inúmeros fatores também que vai influenciar. Um deles é que
a testosterona ela dá as características sexuais masculinas pro feto masculino. Ela também vai... me fugiu agora da cabeça, tava com a cabeça, mas acabei de me distraindo aqui. Mas eu vou falar direitinho sobre isso. Então, os testículos, eles vão produzir espermatozoide e testosterona. O epidídimo, não sei se vocês lembram, tem um testículo, aí tem meio que uma glândulazinha em cima do testículo, sabe? Que é o epidídimo. É nele que vai acontecer a maturação do espermatozoide. Então, é nele que o espermatozoide vai ganhar seu flagelo para sua mobilidade, movimentação. É nele que a cabeça, a cromossomo, né, do espermatozoide vai ganhar DNA. Então, assim, é no epidídimo que acontece a maturação. Então, tem a formação dos espermatozoides no testículo, tem a formação também da testosterona, mas é no epidídimo que acontece a maturação. Do epidídimo, a gente tem o vaso diferente, ou ducto diferente, né, que você preferir se chamar, que é o canal que basicamente vai conectar o epidídimo. Lembra que tem as porções, né, agora de cabeça não vou me lembrar do nome, mas tem as porções do vaso, do ducto diferente, né, e ele vai conduzir o esperma basicamente até a uretra nesse ducto deferente. Tem a vesícula seminal, que a vesícula seminal ela também é muito importante pra gente, porque ela vai produzir parte do líquido seminal, que vai ser importante para a nutrição do espermatozoide. Não é a principal, que quem produz o principal líquido do sêmen em si é a próstata, né? Tanto que, se eu não me engano, eu não lembro, vou falar aqui, mas eu não lembro se é a próstata ou se é a vesícula que vai conter frutose. Eu acho que é a vesícula, que contém frutose, que vai nutrir o espermatozoide em si. E a produção do espermatozoide é que ele vai variar de 60 milhões de espermatozoides. Por que que esse número é muito importante pra gente? Porque vai chegar uma parte que eu vou falar sobre, vamos dizer, infertilidade, assim, em que a contagem dos espermatozoides também vai influenciar muito, né, nessa relação se o homem é fértil ou não, sabe? Então, assim, então a anatomia a gente já entendeu um pouco. O que acontece? Dentro dos testículos, lá na produção do espermatozoide, a gente tem os túbulos seminíferos. E os túbulos seminíferos, eles são organizados em compartimentos. Então, a gente vai ter os compartimentos intratubulares e peritubulares, né? Peritubular ou se não intersticial. O intratubular, esse compartimento intratubular, ele vai ter células espermáticas, vai ter a célula de Sertoli, que é uma célula muito importante pra gente, que eu vou falar sobre ela. Vai ser esse compartimento intratubular, ele é muito importante pra gente para nutrição e regulação hormonal, além de ter o compartimento basal também, que vai ser a localização onde vai ficar as espermatogônias em si. E tem o compartimento adiluminal. Então, intratubular tem as células espermáticas, células de Sertoli, tem o compartimento adiluminal, é muito importante para a nutrição, para o controle hormonal. E tem um compartimento basal também, que é onde ficam localizadas as espermatogônias, que são essas células primárias, assim, né? O compartimento peritubular, ele vai ser composto de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, células imunológicas e as células de Leydig para a produção de testosterona. As células de Leydig são importantes, elas que vão produzir, elas que vão secretar testosterona. Então, disso tudo é importante para a gente entender assim: compartimento intratubular tem células de Sertoli, compartimento peritubular tem células de Leydig que vão produzir testosterona. Novamente, para gravar: intratubular tem células espermáticas, tem as células de Sertoli, tem um compartimento basal, onde ficam as espermatogônias, tem o compartimento adiluminal,
é responsável pela nutrição, pelo controle hormonal, e o compartimento peritubular vai ter tecido conjuntivo, tem as células de Leydig, tem os vasos sanguíneos que eu falei, vasos sanguíneos, células imunológicas e tudo mais. Função reprodutora. A função reprodutora vai constituir basicamente da espermatogênese, do desempenho sexual, então do ato sexual em si, né, da ereção, da ejaculação e da regulação hormonal. Esses 3 componentes são fundamentais para a função reprodutora. Então, regulação hormonal, como eu falei, desempenho sexual e a espermatogênese em si, né? Primeiro, sobre a espermatogênese, ela vai acontecer nos túbulos seminíferos, e os túbulos seminíferos, eles têm o quê? Dentro deles, 2 compartimentos, peritubular e intratubular. Então, a espermatogênese vai ocorrer nos túbulos seminíferos, onde a primeira fase que a gente tem é as espermatogônias, que são as células iniciais, assim. E as espermatogônias, elas vão se diferenciar em 2 tipos, tá? A primeira etapa, A primeira etapa é a diferenciação das espermatogônias tipo A em 16 espermatogônias do tipo B. Então, essa é a primeira etapa. E quando essa diferenciação ocorre de tipo A para tipo B, vai ter a migração das espermatogônias para as células de Sertoli. Tá? Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa da espermatogênese, é que quando essas espermatogônias B atravessam as células de Sertoli, o que acontece? As espermatogônias, elas vão vai sofrer a primeira meiose, onde elas vão se transformar em espermatócitos primários. Após 24 dias, esses espermatócitos primários sofrem uma segunda meiose, que vão se passar a ser espermatócitos secundários. Após isso, tipo assim, na primeira divisão meiótica que a gente tem, vai separado 23 cromossomos cada, né, X e Y. E após 2-3 dias que ocorre a segunda divisão, em que os espermatócitos secundários, eles se transformam em espermátides haploides. E depois esses espermátides haploides vão sofrer maturação se desenvolve, passam a se tornar espermatozoides maduros. Então, esse processo todo, gente, da espermatogênese, ela dura 72 dias, tá? Um processo longo, não é um processo rápido. 72 dias é o quê? Quase 3 meses, é isso, né? Acho que 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos assim. Então, etapas. Vai acontecer no túbulo seminífero, esses túbulos são organizados em 2 compartimentos, peritubular, que tem tecido conjuntivo, células de Leydig, vasos sanguíneos, células imunológicas, e o compartimento intratubular, que tem as células de Sertoli, que tem... Nossa, acabei de falar, me fugiu da cabeça. Células de Sertoli, as células espermátides, que tem compartimento basal, que fica localizadas essas espermatogônias, que tem o compartimento adiluminal. Então, vai acontecer nos túbulos seminíferos, e a gente tem a primeira fase, que acontece a diferenciação das espermatogônias tipo A em tipo B, em que vai ser separado de 16 espermatogônias, vai ser essa diferenciação de espermatogônia tipo A para tipo B vai ser 16 espermatogônias
do tipo B, essas 16 espermatogônias do tipo B, elas vão migrar para a célula de Sertoli. Quando elas migram para a célula de Sertoli, elas sofrem a primeira meiose, que elas se tornam as espermatogônias, não, os espermatócitos primários. Depois sofre a segunda meiose, que vai se tornar o espermatócito secundário, e depois vai se transformar em espermátide haploide e depois em espermatozoides maduros, né? Então, olha só. Na segunda etapa, ao atravessarem a célula de Sertoli, as espermatogônias se transformam em espermatócitos primários. Após 24 dias, o primário se torna secundário e após 24 dias, me perdi, deixa eu confirmar aqui, não sei se eu me perdi ou se eu anotei errado, pera. Olha só, as espermatogônias do tipo A, elas vão sofrer diferenciação porque parte delas, elas vão se manter como um estoque, elas vão permanecer como um estoque. E quando elas se diferenciam, elas vão originar as espermatogônias do tipo B, que essas em si vão ser comprometidas para a espermatogênese. E cada espermatogônia do tipo B, ela vai dar origem a um espermatócito primário. Aí a primeira divisão meiótica, a meiose primeira, né? As espermatogônias do tipo B vão atravessar as junções das células de Sertoli e elas vão entrar em fase de crescimento, tornando-se espermatócitos primários. Esse é o maior estágio celular da espermatogênese. O tempo até completar essa meiose primária, o tempo de transformar as espermatogônias tipo B em espermatócitos primários é de 24 dias, aproximadamente 24 dias. Cada espermatócito primário vai dar origem a 2 espermatócitos secundários. Que é quando aí vai acontecer a segunda divisão meiótica, que o espermatócito secundário, ele após 2-3 dias, né, eles vão formar as espermátides haploides. E cada espermátide haploide vai dar origem aos espermatozoides imaturos. Eu falei maduros, mas é imaturos, tá? Vou até arrumar aqui. Então, vai acontecer nos túbulos seminíferos. Primeira vai ter as espermatogônias tipo A vão se diferenciar em espermatogônias tipo B, 16 específico. Essas vai sofrer a primeira meiose, em que os espermatócitos, as espermatogônias do tipo B, quando atravessam as células de Sertoli, se transformam em espermatócitos primários. Isso demora em cerca de 24 dias aproximadamente. E esses espermatócitos primários, eles vão se transformar depois em espermatócitos secundários. Vai acontecer a segunda divisão meiótica, em que os espermatócitos secundários, eles vão se dividir, se tornando espermátides haploides, que vão se desenvolver, né, e vão se transformar em espermatozoides imaturos, né. Então, neste momento, o espermatozoide não tem, acho que, DNA em seu acrossoma e não tem flagelo. Flagelo eu tenho certeza, agora em relação ao DNA não tenho tanta certeza assim. Esse é o processo da espermatogênese até o momento do espermatozoide estar imaturo. Então, isso tudo aconteceu dentro do testículo, especificamente dentro dos túbulos seminíferos. Após a meiose, a célula de Sertoli modifica a espermátide e quando ela modifica a espermátide, ela vai perder parte do citoplasma, ela vai reorganizar a cromatina, tem a formação da cabeça e tem a formação da cauda, que é o momento em que as espermátides, como elas transformam o espermatozoide em imaturo, quando a cabeça está compacta e ganha cauda, eles se tornam maduros, tá? Esses processos tudo da espermatogênese, como eu havia falado, dura 72 dias.
Uma observação que a espermiação, ela é a liberação dos espermatozoides imaturos no lúmen do túbulo seminífero. Então, toda vez que a gente fala de espermiação, é isso, a liberação dos espermatozoides imaduros no lúmen do túbulo seminífero. Agora vamos falar especificamente das células de Sertoli. Eu vou falar também das células de Leydig, mas as principais pra gente são as células de Sertoli, tá? A célula de Sertoli, ela possui N funções. Eu vou até abrir o slide aqui para eu acompanhar. Eu anotei as funções, mas eu não anotei todas. A primeira função é que elas vão fornecer um tipo de suporte dentro dos túbulos seminíferos, tá? O que acontece? Elas vão formar perdão pelo inglês, tight junctions. É uma função estrutural que eu não sei dizer. Essas tight junctions, vamos dizer que elas são como se fosse uma teia que vai ser fundamental para a formação da barreira hematotesticular. Então, a primeira função das células de Sertoli é que elas fornecem suporte dentro dos túbulos seminíferos. E como que elas vão formar esse suporte dentro dos túbulos seminíferos? Elas vão criar essas tight junctions. Deixa eu chamar de tight, tá? Meu inglês é muito ruim, peço perdão. Que vai formar essa barreira hematotesticular. Hematotesticular é a barreira entre sangue e testículo. Vai controlar também vai controlar a disponibilidade de nutrientes para as células germinativas. Então, ela que vai controlar a quantidade de nutrientes que vai para essas células germinativas. Então, vamos lá. Função estrutural através das tight junctions, para a formação de uma barreira hematotesticular, controle da disponibilidade de nutrientes para as células germinativas. Elas vão expressar receptores androgênicos. Esses receptores androgênicos, eles são importantes por quê? Porque eles são receptores para a testosterona em si, né? A testosterona é um tipo de hormônio androgênico, andrógeno, sei lá como se pronuncia isso. É um receptor também do FSH, do hormônio folículo estimulante. Então, forma um suporte dentro dos túbulos seminíferos por criar as tight junctions, que formam barreira hematotesticular, controla a disponibilidade de nutrientes para células germinativas, expressa receptores androgênicos, que esses receptores eles respondem à testosterona produzida pelas células de Leydig. Eu vou explicar disso melhor, tá? São receptores do FSH. Vão expressar a proteína ABP. Essa proteína ABP, ela é a proteína de ligação ao andrógeno. Então, assim, quando tem os receptores androgênicos e, vamos dizer, para se ligar na testosterona, se a testosterona se ligar a eles precisam dessa proteína ABP, né, que eu falei. Uma proteína de ligação ao andrógeno, que vai se ligar à testosterona, que vai manter sua concentração alta no compartimento adenominal, para manutenção dos espermatozoides. Vão produzir um tipo de líquido também, tá? Que vai permitir a mobilidade de espermatozoides imóveis até o epidídimo. Então, por isso que é importante. Lembra que, assim, dentro dos testículos, que vai formar os espermatozoides. Só que nesse momento, os espermatozoides eles são imaturos. Eles vão sofrer maturação, vão ganhar flagelos, cabeça, DNA com cabeça e tudo mais, no epidídimo. Então, para eles se movimentarem até o epidídimo, quem vai ajudar nessa contribuição é a célula de Sertoli, por ela produzir esse líquido que movimenta esses testículos até o epidídimo para maturação. E vai também produzir o hormônio antimülleriano, acho que é assim que pronuncia, ou se não, o hormônio AMH. Porque na embriologia, a gente viu que quando tem o desenvolvimento do ducto de Müller, que é quando vai ser... que vai dar como que fala? Que vai se desenvolver, vai se encarregar para o desenvolvimento do feto feminino, né?
Então, assim, quando você produz o hormônio mulleriano, você está inibindo o desenvolvimento desse ducto. Então, vai seguir a característica, vai seguir o desenvolvimento pro feto masculino, sabe? Então, olha só como que a célula de Sertoli é tão importante pra gente. Além do mais, a célula de Sertoli, ela também vai produzir inibina, tá? Que vai ser fundamental para o feedback negativo dos gonadotrófos, que eu vou falar também sobre esse feedback, porque a gente também vai envolver o hipotálamo, vai envolver também a hipófise aqui, né? E porque sempre envolve, né? Fisiologia e isso. Então, principais funções da célula de Sertoli: fornecer suporte dentro dos túbulos semilíferos por meio das tight junctions, vai criar a barreta hematotesticular com essas tags, né? Vai expressa receptores androgênicos, vai expressar receptores de hormônio folículo estimulante, FSH, vai produzir o hormônio, era hormônio, né? O hormônio anti-mülleriano ou anti-mulleriano, não sei como se pronuncia. Produz inibina também, vai produzir um líquido que vai permitir a movimentação dos espermatozoides imaturos para dentro do epidídimo. Vai produzir, eu falei que vai produzir inibina para o feedback negativo? Acho que eu falei, né? Então, essas são todas as funções da célula de Sertoli. Como funciona? O que vai acontecer quando o espermatozoide, então, ele se torna finalmente maduro? A cabeça agora vai conter DNA, o acrossomo, que é a membrana que envolve a cabeça do espermatozoide, ele vai ser repleto de enzimas. Quais são essas enzimas? Hialuronidase e as enzimas proteolíticas. Essa hialuronidase, ela é muito importante pra gente porque ela vai digerir o ácido hialurônico, né? E as enzimas proteolíticas, elas vão degradar a zona pelúcida. Então, lembrando que para passagem do espermatozoide, ele precisa atravessar diversas camadas do óvulo, e uma delas é a zona pelúcida. Então, essas enzimas proteolíticas, tanto que as enzimas proteolíticas são enzimas que vão, acho que quebrar proteínas, alguma coisa assim. Tanto de proteolíticas, né? Quebra proteínas, se eu não me engano. Então, vai degradar a zona pelúcida e o ácido e essa hialuronidase, palavra esquisita aí, vai degradar vai digerir o ácido hialurônico. E ainda, nesse momento, vai apresentar a cauda, né? Que é o flagelo que vai permitir o seu movimento e tudo mais. Fatores hormonais que estimulam a espermatogênese são 5. Testosterona, LH, que é o hormônio luteinizante, FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o estrogênio e o GH, que é o hormônio do crescimento. Testosterona é secretada pelas células de Leydig, tá? E ela é necessária para a formação dos espermatozoides. Então, sem testosterona, não tem espermatozoides, tá, gente? Secretada pelas células de Leydig. Gravem isso. As células de Leydig estão onde mesmo? Qual compartimento? Peritubular ou intratubular? Peritubular. Então, a testosterona é secretada pelas células de Leydig, que é necessária para a formação dos espermatozoides. O hormônio LH, luteinizante, ele é importante porque ele vai ser secretado pela hipófise e ele é muito importante porque ele vai estimular as células de Leydig. Quando você estimula as células de Leydig, consequentemente, você vai estar estimulando a formação, a produção de testosterona. Então, por isso que é importante esse hormônio LH. Ele, então, indiretamente, ele vai manter a espermatogênese porque ele vai estar estimulando a testosterona.
O hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, ele também é secretado pela hipófise, e ele vai agir diretamente nas células de Sertoli. Por quê? O FSH ele vai ser necessário para a conversão das espermátides haploides em espermatozoides, sabe? Então, é o FSH que vai ser importante, que vai influenciar na conversão das espermátides em espermatogônias, das espermátides em espermatozoides. O estrogênio, ele vai ser produzido em quantidades pequenas pelas células de Sertoli, tá? E o GH, ele também vai ser secretado pela hipófise e ele é muito importante para o crescimento do testículo, para a divisão também das células da espermatogênese, né? Então, é muito importante isso. E eu não sei se eu falei, mas olha só, o FSH, ele atua diretamente na célula de Sertoli, né? Ele vai ter a produção do ABP, lembra que é aquela proteína ligante ao testosterona, foi isso que eu falei? Que é a proteína de ligação ao andrógeno, que vai manter alta concentração de testosterona dentro dos túbulos, né? Porque as células de Sertoli, elas vão expressar os receptores andrógenos, né? E a testosterona é um tipo de andrógeno, né? E a testosterona vai se ligar a esses receptores. E vai se ligar junto, e quem vai influenciar muito nisso é essa proteína ABP, por isso que vai manter alta concentração de testosterona dentro dos túbulos. A FSH também tem a conversão de espermátides em espermatozoides, que nem eu havia falado, e vai estar relacionado com a produção de inibina B, que eu acho que eu devo falar isso mais no final, né, que eu lembro que eu anotei sobre isso. Então, tem a produção de inibina B que está relacionado com feedback negativo, porque assim, quando tem muito FSH, essa própria inibina B, ela vai reconhecer e vai inibir a produção, secreção de FSH, sabe? Os estrogênios vão ser produzidos uma pequena parte pelas células de Sertoli, pequenas quantidades, né? E os estrogênios, eles vão ajudar a manter o ambiente testicular ideal para acontecer a espermatogênese. O hormônio de crescimento é fundamental para o crescimento dos testículos. E o metabolismo celular, né? Pela divisão das células na espermatogênese. Uma observação que os espermatozoides, eles recém-formados nos túbulos seminíferos, eles são imóveis, né? São incapazes de fecundar o óvulo, então ele é levado lá pro epidídimo, onde vai sofrer o processo de maturação. Aí vai acontecer o processo de maturação dele, aí nesse momento ele já consegue fecundar o óvulo. Quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide, ele é misturado no líquido seminal, e quem produz o líquido seminal vai ser a próstata e a vesícula seminal. Então, quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide misturado no líquido seminal recebe nutrientes e ele está apto para fertilizar. A vesícula seminal é uma glândula secretora de material rico em frutose que vai nutrir o espermatozoide, vai conter ácidos. Eu escrevi só ácidos, mas é um outro nome. É ácido alguma coisa, pera, um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ácido cítrico. Vai conter ácido cítrico, vai conter prostaglandinas. As prostaglandinas, elas são muito importantes porque acontece. Elas vão tornar o muco... Cadê? Eu vou ler direitinho, ó. As prostaglandinas, ela vai facilitar a passagem do espermatozoide no trato feminino. Ela vai tornar o muco cervical mais receptivo para o movimento dos espermatozoides, além de favorecer contrações peristálticas inversas
no útero. Então, tipo, vai favorecer, porque normalmente as contrações que a gente tem é para expulsar, né? Agora a contração inversa vai favorecer a entrada do espermatozoide para dentro do útero. Vai ter também fibrinogênio para copulação. Então, olha só, as vesículas seminais, ela é uma glândula secretora que vai produzir parte do líquido seminal, que é composto por frutose para nutrição, ácido cítrico, que eu não sei dizer para que serve, prostaglandinas, que vai favorecer a passagem do espermatozoide no trato feminino, né, favorecendo as contrações peristálticas inversas no útero, além de tornar o muco cervical mais apto para a movimentação dos espermatozoides, né? O fibrinogênio ele é importante para a copulação do sêmen, né? Para o sêmen ficar mais viscoso assim, é importante porque o sêmen mais viscoso vai fazer com que ele se grude na parede da vagina, do útero, mais no fundo assim, sabe? Então, anotei isso em algum canto. Fibrinogênio para a coagulação inicial do sêmen. Eu devo falar mais pra frente, porque tá uma mistura aqui. A próstata, ela também vai produzir outra parte desse líquido seminal, só que ela vai secretar um líquido leitoso e ralo, contém cálcio, contém citrato, fosfato, vai ter enzimas coaguladoras, que nem eu falei, que vai fixar o fibrinogênio do líquido da vesícula seminal para a formação de um coágulo, que fixa o sêmen nas regiões mais profundas da vagina. O líquido vai produzir um líquido ligeiramente alcalino. Por que é importante esse líquido alcalino? Porque as secreções vaginais, elas são ácidas. Então, tipo assim, dependendo do quanto da acidez, eu acho que pode acabar, vamos matando assim, inativando, matando o espermatozoide, vamos dizer assim. Então, é importante a produção desse líquido justamente para manter a secreção vaginal mais alcalina, né? Então, falei das vesículas seminais, falei da próstata. Vesículas seminais novamente. Produz frutose, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinogênio. Próstata vai secretar um líquido leitoso e ralo que contém cálcio, citrato, fosfato e enzimas coaguladoras, justamente para fixação desse fibrinogênio, para fixar o sêmen na parede mais funda assim da vagina. O sêmen o sêmen é o espermatozoide mais esse líquido seminal produzido pela próstata e a vesícula seminal, tá? Então, o sêmen, 10% dele é produzido no vaso diferente, 60% do conteúdo dele, tá? 10% do conteúdo dele é produzido no vaso diferente, 60% é das vesículas seminais e 30% é da próstata. Até aí, acho que foi, né? Foi ok. Agora, em relação à captação do espermatogênese. Gente, nada adianta acontecer a maturação do espermatogênese e o espermatogênese chegar no óvulo. Se não acontecer essa capacitação, o espermatozoide, mesmo ele já maduro, ele não consegue penetrar o óvulo. Então, para que, vamos dizer assim, o espermatozoide ele seja funcional, ele precisa sofrer a capacitação. E a capacitação, ela é o quê? Ela ocorre após a ejaculação e ela vai acontecer dentro do trato reprodutor feminino, onde ela vai tornar o espermatozoide capaz de fecundar o óvulo, tá? Sem essa etapa, foi o que eu falei, sem essa etapa, mesmo que o espermatozoide chegue até o óvulo, ele não consegue penetrar. O que acontece nessa etapa, nesse processo de capacitação? Primeiro, o líquido seminal, lembra que o líquido seminal, o que eu tinha falado cadê? Na ejaculação que o espermatozoide ele se mistura nesse líquido seminal que forma o sêmen, tá? Então, assim,
o líquido seminal, ele tem substâncias que inativam o espermatozoide em si, num determinado momento, para que ele não gaste energia de forma desnecessária. Quando, então, acontece a ejaculação e o sêmen, o espermatozoide, misturado nesse líquido seminal, tá dentro do trato reprodutor feminino, essas enzimas que inativam essas substâncias, né? Eu falei enzimas, mas essas substâncias que inativam o espermatozoide, elas vão ser eliminadas. Então, elas inativaram o espermatozoide, essas enzimas, essas substâncias sendo eliminadas, elas vão ativar o espermatozoide. Aí vamos dizer que é aí que ele ganha vida, que ele acorda. Vamos dizer assim, sabe? Tem o enfraquecimento do acrossomo. Então, tipo assim, a membrana que envolve a cabeça do espermatozoide vai se enfraquecer, vai desaparecer, acho que vai para permitir a penetração do espermatozoide no óvulo, para perfurar a zona pelúcida, exatamente. A cabeça ela vai ficar mais permeável ao cálcio. Quando está mais permeável ao cálcio, favorece mais entrada de cálcio, e isso vai fazer com que o espermatozoide, vamos dizer que ele ganhe rapidez, assim. E o espermatozoide ele fica pronto para liberar a hialuronidase e as enzimas proteolíticas, que lembrando que essa hialuronidase ela vai digerir o ácido hialurônico, e as enzimas proteolíticas elas vão meio que destruir a zona pelúcida para a passagem do espermatozoide. Então, esse é o processo da captação. Primeira etapa, então, líquido seminal tem substâncias que inativam o espermatozoide. Então, quando acontece a ejaculação, está dentro do trato reprodutor feminino, essas substâncias elas vão ser eliminadas. Então, o espermatozoide ele acorda. Além disso, o que vai acontecer? O acrossomo ele fica enfraquecido para permitir a passagem para a zona pelúcida. A cabeça fica mais permeável ao cálcio, então vai permitir mobilidade ágil assim dos espermatozoides, a movimentação fica mais rápida. O espermatozoide ele fica pronto para liberar hialuronidase e enzimas proteolíticas e tudo mais. Então, sem o processo de captação, mesmo que o espermatozoide chegue até o óvulo, ele não consegue penetrar. Quais são os fatores que vão influenciar na espermatogênese? Tem temperatura. Para a produção de espermatogênese, tem uma temperatura ideal. Se tiver muito frio, não tem. Se tiver muito quente, também não acontece. Se eu não me engano, em anatomia, provavelmente eu falei em um dos meus vídeos isso, mas é que eu não estou me lembrando muito bem. Um dos motivos por isso que, assim, quando tá frio, o costume dos testículos do homem subir, né? É justamente para ficar mais em contato com a pele e manter a temperatura ideal para a produção da espermatogênese. Então, a temperatura influencia. Pacientes que têm uma criptoquirdia, né? Que é quando o testículo ele não desce. Causa infertilidade, então tem que fazer uma cirurgia para remover essa condição, né? Para reverter essa condição. A contagem do número de espermatozoides, que nem eu havia falado, também influencia bastante. E a própria morfologia do espermatozoide também influencia. Outra coisa que influencia, lembra que eu falei o que vai influenciar na reprodução? O ato sexual, funções hormonais e a espermatogênese, né? Em relação ao ato sexual, a fonte mais importante que a gente tem, mais importante que eu digo assim, mais importante para o estímulo sexual é a glande peniana, tá? A glande do pênis é a região mais sensível. Tem outros estímulos que são regiões mais próximas do pênis, também influencia nesse enchimento, assim, nessa ereção, né? Para o pênis ficar ereto, sofrer ereção, é preciso acontecer uma vasodilatação, precisa chegar sangue nessa região. Então, assim, então vamos lá. A glande, regiões mais próximas do pênis também influencia isso. Enchimento de órgãos sexuais,
com secreção influencia, fator psíquico, aquela excitação sexual, coisa psíquica, assim, influencia muito. Aí os estágios. Primeiro, ereção, que é feito pelo nervo parasimpático. Vai ter a secreção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico que permite essa vasodilatação, que essa vasodilatação chegou sangue no pênis, o pênis fica ereto. Outra parte também é a lubrificação que acontece, que também é parasimpática, que vai ter muco lá para lubrificar, permitir a mobilidade e tudo mais. E a ejaculação, que ela é mais simpática, que eu digo assim, que é pelo sistema nervoso simpático, sabe? Secreção da testosterona. Na infância, os níveis de testosterona, eles são quase inexistentes, você tem pouquíssimos níveis de testosterona. E de acordo com a puberdade, esse nível de testosterona vai se aumentar, porque a testosterona ela é muito importante para esse desenvolvimento sexual, para a produção dos espermatozoides, né, que eu falei, para espermatogênese acontecer. É responsável pelo desenvolvimento das características genitais masculinas, pela descida dos testículos também, a testosterona faz isso. Quais são os efeitos dela? Vai distribuir pelos pelo corpo, alteração de voz, mudança na pele, pode ter desenvolvimento de acne, pode também calvície também, só que a calvície ela está envolvida mais com fatores genéticos, ou se não excesso de andrógenos, né? E tem o controle hormonal, né? Que é assim, o hipotálamo ele vai liberar os hormônios gonadotrópicos, né? O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropina. Quando esse GnRH ele é liberado pelo hipotálamo, a hipófise ela libera o LH e o FSH, que eu havia falado que eles são muito importantes, porque o FSH estimula as células de Leydig a produzir testosterona e o FSH ele vai criar um ambiente, como que eu falei, ideal para que aconteça a espermatogênese, né? Porque o FSH ele vai ser importante para essa conversão das espermátides haploides em espermatozoides. E tem feedback negativo. E outra coisa, o FSH, foi o que eu falei, ele vai produzir também a inibina. Então, assim, feedback negativo. Tem muito LH e tem muito hormônio liberador de gonadotropinas, o GnRH. O que acontece? Esses hormônios liberam muito testosterona, a própria testosterona reconhece que tem muito e ela vai inibir esses hormônios para inibir a produção de testosterona. E o mesmo acontece com a inibina. Tem muito FSH que libera a inibina, a inibina vê que, peraí, tem muito FSH, e a própria inibina inibe o FSH. E tem o HCG, que é um hormônio produzido pela placenta, que ele vai estimular o LH, e se estimulando o LH, estimula a célula de Leydig, que estimula a liberação de testosterona. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, só me falar, tá? Deixar no comentário aí. E é isso. Beijos.